está ouvindo Lambisgoia Cast. Sejam todos bem-vindos ao Lambisgoia Cast, um podcast associado à Confraria dos Canárias, porque em terra de gente de bem, ser canalha é um privilégio. Um tempo atrás eu estava lendo o Miracomé, né? Esperei juntar as 15 edições que saiu pela Panini para ler tudo numa sentada só. E no final me bateu ficou uma coisa ficou forte para mim, que eu já tinha lido aquilo antes na obra do Alan Moore, sabe? Quando eu vi o final do Miracomé, me lembrou muito uma questão que eu já tinha visto no Monstro do Pântano e que eu já tinha visto no Watchmen. E essa questão era o conceito do Übermensch, do Nietzsche, né? Do filósofo alemão. E aí hoje eu trouxe dois amigos aqui para conversar comigo. O Márcio Rodrigues, professor de História, agora também tradutor de quadrinhos. Tudo bom, Márcio? Tudo bem, José. E também convidar o Serginho. E aí, Serginho? Fala, Joa. E aí, cara, tudo tranquilo, meu cara? Tudo tranquilo. Então, vou deixar esse pepino para vocês, aí, se vocês me ajudarem a desvendar. Bora falar de Nietzsche na obra do Alan Moore. Sérgio, como é que é esse conceito do Übermensch aí? Fala pra gente um pouquinho, cara. Ó, cara, pepino, viu? Mas vamos lá. O Nietzsche, né, que é um filósofo alemão, né, do século XIX, né, ele cunhou esse termo, Übermensch. O termo em alemão é Übermensch, né? Aqui no Brasil ficou duas traduções, né, para esse termo. Pode ser super-homem, pode ser além-homem também, né? Alguns autores aí cada um vai definir esse termo aí de acordo com a sua definição e tudo. E esse termo foi um termo que o Nietzsche transpareceu na obra do Nietzsche, né? Que é um termo que tem uma relação com uma espécie de superação da moral do homem da época dele, né? Então ele é um filósofo que faz uma crítica radical ao cristianismo, né? Não só ao cristianismo, mas qualquer ideia, né, que tenha um cunho, vamos dizer, mais metafísico. E aí ele vai colocar principalmente o Platão, né? O Platão vai fazer uma divisão entre o mundo das ideias e o mundo da experiência, né? Das percepções, né? E aí isso aí vai ter um embate fodido com o que o Nietzsche vai travar, né? Com essas ideias, né? Que é principalmente a ideia da metafísica. E aí o termo Übermensch, ele tem uma diretriz, né? No pouco que eu entendi assim, da filosofia, tem a ver com a ideia de ponte, né? Ele até fala, né, que o homem é uma ponte para o Übermensch, para o homem, né? Então é uma espécie de autossuperação. E essa superação ela tem um cunho extramoral. Eu não vou falar moral, não, porque é um pouco mais amplo assim, do que do campo moral. Mas e aí vai ter toda uma exploração, né, desse conceito e tudo. Isso vai ser mal interpretado, principalmente na Alemanha nazista, né, lá com Hitler e com as pessoas lá do nazismo, né, que vão pregar esse homem superior, né? Só que é uma completa deturpação desse conceito de Übermensch, né? E inclusive, assim, isso aí vai reverberar em vários pontos na cultura, né? Essas interpretações desse conceito de Übermensch que o Nietzsche coloca assim dentro da filosofia dele, né? É porque eu acho que tem que considerar também que esse conceito ele tem duas terminologias, né? Ele tem, por exemplo, o Uber, né? Que até a própria palavra, o radical, né?
ele dá essa ideia de superior, né? Mas não é um superior no sentido de talvez é um sentido mais relacionado à ideia de transcendência, que eu acho que relaciona muito bem com a ideia do Sérgio que ele colocou, a ideia de ponte. E essa ponte aí, ela só é perceptível pela segunda palavra que compõe, né, esse termo, que é a ideia do humano. Então, tem algumas umas relacionado, né, ao universo particular que a gente vai tratar aqui de quadrinhos, que a gente lida sempre com essas pessoas, esses personagens, né, essas pessoas físicas de ficção, que acabam, de certo modo, transcendendo, né, e até talvez o personagem mais conhecido do universo super-heróis, né, talvez o primeiro, né, o Super-Homem, ele tem um pouco dessas implicações. Não que ele seja nietzscheano, né, que acho que a gente tem que fazer essa distinção. Apesar de que pelo que eu vi, por exemplo, em termos de tradução, no inglês, o Ubermensch ficou Superman, Superman, né? Ou então super-humano. Mas essa ideia de uma transcendência. Então, acho que tem muito disso no trabalho do Alan Moore. Aí, pegando o que o Sérgio até comentou também, esse contexto da Alemanha nazista é o contexto de ideias eugenistas, de uma certa concepção em torno de um darwinismo social também. Então, entra muito nessas concepções dessa noção de uma raça superior, que acabou descambando, né, essa deturpação desse conceito. Vocês acham que o Joe Siegel e o Jerry Schuster não entenderam o conceito? Porque tem muitos textos que falam que eles inspiraram na ideia do Ubermensch para criar o Super-Homem, né? Olha, pelo que eu já vi da origem do personagem, o Super-Homem, ele não tem tanto esse aspecto nietzscheano, não. O Super-Homem está muito relacionado com uma discussão do universo dos pulp, né, dos norte-americanos, também uma releitura de personagens da ficção científica, embora tenha ali uma alusão à figura do Doc Savage, né? Particularmente, isso aparece até no Alan Moore, lá no Tom Strong também. O Tom Strong ele tem talvez um aspecto mais relacionado à figura do Doc Savage, né? Mas essas ideias relacionadas, né, à questão mesmo do super-homem do Jerry Siegel e Joe Shuster, que é um aspecto nietzscheano, não acho que tem, não, contextualmente não acho que tem tanta relação, né? Eu até fico vendo, por exemplo, algumas analogias que aparecem em livros lá, como talvez do Rogério de Campos, né, o Super-Homem e o Romantismo de Aço, que são, desculpe o termo, que se alguém estiver escutando e for um pouco fã do Rogério, são muito anacrônicas, né? A figura do Super-Homem de Jerry Siegel e Joe Shuster está muito relacionado mais com o conceito de justiça social aos moldes lá do New Deal, né, do que propriamente a Nietzsche. Pelo menos falando como historiador, né? Pegando essa ponte aí que o Márcio está até comentando a respeito do Super-Homem, ô Jô, essa questão nietzscheana, eu acho que ela vai aparecer mesmo no Alan Moore, quando ele vai tratar do Miracleman, eu acho que isso aí que vai aparecer de forma bem mais clara, assim, sabe? Dessa questão da ponte. Mas tanto tem a ver com a ponte porque tem uma ideia de crítica também, né? De crítica ao humano, né? Ao fator, à condição humana, sabe? Então você vai ter um personagem ali que essa aparente descoberta de transcendência dele vai gerar toda uma causalidade em torno da realidade, e essa causalidade e esse poder, porque o Nietzsche também tem um outro conceito que é muito importante, chamado vontade de potência. E esse conceito de vontade de potência é o que vai ser, o que eu acho que vai ser mais ainda ferrenho dentro do personagem Miracleman, que é a ideia assim, que tem a ver com o conceito de poder, de vontade, principalmente de vontade. Se a pessoa tem consciência da própria potência ou da própria vontade. Então, você vai pegar, no caso, um indivíduo superpoderoso, ele vai ter essa consciência e vai transferir ela para o mundo, sabe? Também a gente tem que ver esse personagem, que ele foi criado a partir de outro, né? Ele é um personagem criado na década de 1950, lá pelo Mike Anglo,
E tem um personagem que ele tem uma... Ele foi criado meio que inspirado, não vou falar que é plágio, não, porque é meio complicado falar isso. Mas ele foi muito inspirado numa figura como o do Capitão Marvel, Shazam, né, originalmente. Porque tem que fazer essas distinções. Porque eu acho que tem uma pegada muito relacionada também, que tem uma alusão, que até me lembra um pouco o Reino da Manhã, em que tem um momento lá que o próprio Capitão Marvel ele é o responsável pela balança, né? Que ele é um personagem que ele está entre o conceito de Deus, né? E o conceito de humano, e o próprio Super-Homem delega essa função para ele, né? Para resolver o qual seria o lado para pender, né? E eu acho interessante isso, porque o Alan Moore ele retoma esses aspectos do personagem do Capitão Marvel, né, do Miracle Man também, porque o Miracle Man era aquele personagem inspirado do Capitão Marvel que gritava Kimota, né? E Atomic, ao contrário, é um personagem muito mais relacionado com o campo da ciência do que propriamente da magia. O Capitão Marvel é um ser da magia, ele é um ente mágico, né? Um menino que recebeu os poderes de um mago, Shazam, e aí bastava gritar Shazam para ele se transformar numa figura poderosa, né? Responsável por essa ponte entre dois mundos, né? Dois mundos sensíveis, tanto o mundo dos homens normais quanto o mundo dos deuses, representado por conceitos também que são muito de base também relacionado a uma cultura mais clássica, mas também com um apelo judaico-cristão, né? Mais judeu do que propriamente cristão, né? Para a gente perceber. E eu acho que, por exemplo, quando o Alan Moore ele retoma esse ponto do personagem, mas também dá uma pegada, basicamente, naquelas leituras que ele via nos quadrinhos da Mad, quando tem lá o Super Duper Man, né? Em que o próprio Capitão Marvel ele é representado como uma paródia lá naquele cenário, e aí tem uma figura de um super-homem, e a razão pela qual até o próprio personagem Capitão Marvel deixou de ser publicado, né, por um tempo, tem uma razão de ser por causa de uma briga editorial. E isso acaba tendo interferência para a própria criação do Miracle Man, né, do Marvel Man, né, originalmente o nome do personagem, para depois ter essa relação com uma apropriação de um autor britânico no contexto dos anos 1980, recuperando o personagem que havia ido para o ostracismo, né? E acabou dando uma roupagem dita mais adulta entre aspas, mais para o mercado norte-americano do que para os próprios britânicos, né? Porque essa ideia de uma narrativa revolucionária, hoje, eu tendo a ver que talvez os norte-americanos não tivessem tanto contato com aqueles modelos narrativos, né, tal como os ingleses, e soou para eles como algo meio muito diferente ao que eles estavam acostumados com super-heróis, né? Essa questão dos conceitos. Não que os super-heróis norte-americanos não tivessem conceitos filosóficos, outras coisas. Sim, eu achei interessante você contextualizar, né, essa questão da criação do personagem, né, do Marvel Man, né, que depois mudou para Miracle Man, né, que tem todo um trâmite aí, tudo. Mas, assim, voltando um pouco no foco que eu estava falando, da questão do Nietzsche, né, das ideias do Nietzsche no personagem, né, que quando o Alan Moore aborda, eu não tenho um aprofundamento forte assim a respeito da questão das ideias nietzscheanas, mas que realmente são ideias muito complexas, sabe? Igual eu comecei a explicar aqui a respeito de vontade de potência, que a filosofia dele é basicamente você tem um super-homem, a vontade de potência, e tem um objetivo chamado eterno retorno, né? São conceitos que vão ser bem fundamentados, né, num livro do Nietzsche chamado Assim Falou Zaratustra, né? Inclusive, esse Zaratustra é o mesmo Zaratustra que aparece num projeto que tem lá quando o Alan Moore vai fazer a nova origem do Miracle Man, né? Ele vai intitular lá um projeto científico no qual são gerados os super seres, ele chama de Zaratustra, né? Ele já vai criando ganchos, né? Ou alguns ganchos conceituais, né? Com as ideias do Nietzsche aí. E o próprio personagem, né? Ele talvez seja essa mítica ariana, né? Porque tem uma relação, inclusive, com esses projetos de eugenia, né? Que
essa melhoria que ela é tanto de raça, mas ao mesmo tempo uma melhoria moral, uma deturpação. Eu acho que é por isso que tem essa crítica também dentro do Miracleman, a esse elemento do poder, né? O que um ser superpoderoso criado a partir de um projeto que tem uma perspectiva eugenista, ele obviamente ele acaba transcendendo as noções humanas e em determinado momento tem algumas construções, né, que bebem muito nessa ideia do assim falou Zaratustra também originalmente do livro, né, como o personagem ficar do alto de uma montanha, extramoral, né, para olhar para os outros humanos, e porque ele acabou transcendendo. Então, eu acho que tem esse aspecto muito nietzscheano dentro do Miracleman, particularmente quando eu li a obra, né, eu percebi que tinha esses aspectos, esses apelos. Eu acho que é muito comum também em outros trabalhos do Alan Moore. Eu fico sempre pensando no Tom Strong, né? Tom Strong talvez seja outro trabalho pouco falado, pouco relacionado a essa dimensão, né? Particularmente quando tem personagens que são resultado dessas melhorias também científicas, né? Uma criança criada em um laboratório para ser um superpoderoso, né? Que ingere tal substâncias, tem uma noção, inclusive, dele ser criado também numa bolha, né? Fora da moral, e representa esses ideais, talvez, muito nietzscheanos. E o Dr. Manhattan, como ele entra nessa história aí? Olha, o Dr. Manhattan, eu sempre vejo o Watchmen, né, como ele só faz sentido mesmo, esse quadrinho, se a gente faz uma relação com a tradição dos quadrinhos de super-heróis, né? Basicamente também retomando um ponto que ele é um diálogo franco, um diálogo inspirado também em obras como do Steve Ditko, né? Dos personagens lá da Charlton Comics, né? E eu percebo o Dr. Manhattan como uma figura muito relacionada ao contexto dos anos 1980, da Guerra Fria, do que propriamente pensar que ele é uma espécie de super-homem dentro da trama, né? É, é, é porque ele tem uma noção muito relacionada com o campo atômico, né? Eu particularmente, estou falando isso porque eu estudei no mestrado o Watchmen, o V de Vingança e o Bluff to Light, né? Um quadrinho lá das atividades da CIA, pensando na questão da Guerra Fria. Aí eu via muito mais influências desse universo, dos quadrinhos mais fora do eixo Marvel, DC Comics, não que o Alan Moore não tenha lido, do que propriamente pensar que ele é uma alegoria do super-homem, né? Porque por exemplo, eu veria mais um apelo de uma figura de um super-homem, né, com todos aqueles elementos mitopoéticos, mais um supremo do que propriamente no Dr. Manhattan, né? O Dr. Manhattan, ele tem esse aspecto aí que ele extrapola o humano, né? Mas aí eu estou falando que ele não tem uma relação tal com o super-homem, o personagem, né? O personagem. Mas ele tem uma relação com esse conceito nietzscheano, né? Ele é um personagem que ele acaba ele acaba transcendendo os limites do homem comum, né? Mas aí é uma noção contextualizada para os anos 80, de toda aquela moralidade ali dos anos 1980, que era muito comum da Guerra Fria. Então, acho que ali tem apresentado um conceito filosófico, ou mesmo os personagens, cada um dos personagens do Watchmen encarna conceitos filosóficos, né? Desde uma postura mais maniqueísta, ou mesmo pragmatismo de alguns personagens, tem essa relação, ou mesmo um cinismo também, se a gente pensar dentro de uma corrente filosófica também. Mas eu vejo o Dr. Manhattan como essa figura que acaba extrapolando esses limites do humano, dado uma relação que ele acaba tendo por causa de uma consciência quântica. E isso só é possível ser imaginado porque a obra ela diz respeito do contexto da Guerra Fria. Se não tivesse toda aquela preocupação com armas atômicas, algo que aparece, inclusive, também no Miracleman, né? Quando tem uma parte lá que os personagens eles teleportam, né? Eles mandam todos os armamentos nucleares para o Sol. Por quê? Porque ali eles estão tomando decisões, né, que não competem aos humanos. Eles estão pensando ali fora das determinações lógicas, morais, né, e que tem relação com a política também. Você estava falando dos outros personagens do Alan Moore, essa coisa, mas eu fico pensando na questão de estar, eu não sei se o termo certo é estar acima da moral, sabe?
ultrapassar a questão da moral, né? Porque eu vejo um pouco isso no comediante, vejo um pouco isso no Constantine, no próprio V, não no tratamento num conceito total, mas eu acho que nas criações do mundo eu consigo ver pitadas do conceito nietzschiano ali. Obviamente não é o conceito totalmente aplicado, mas eu vejo um pouco do Nietzsche nesses personagens. Assim. Vocês acham que isso é bobagem? Tem a ver? Ô, Joa, essa questão que você está falando, na questão moral desses personagens, tem a ver o Nietzsche ele coloca uma coisa, principalmente no Zaratustra, quando o Zaratustra vai fazer as pregações e depois ele vai se isolar, de uma busca de uma autonomia moral. Quer dizer, ele está além do bem e do mal, não é simplesmente ele ou praticar o bem, ou deixar ou não de praticar o bem ou o mal. Mas é uma questão de autonomia moral, de ele definir para ele esses próprios valores. E o Nietzsche ele vai colocar bem forte essa autonomia em prol de uma causa que é a causa vital, assim, a questão vital, a questão da vida do indivíduo. Então, ele vai falar o seguinte, vai fazer uma renovação na estrutura moral. A ética já é uma coisa mais absoluta, mas vai ser uma questão assim de definir uma estrutura que ela seja mais autônoma, moralmente pensando. Então, se você pegar, por exemplo, esses personagens lá de Watchmen, o próprio Miracman e outras obras do Moore, são personagens que, às vezes, eles têm posturas. O próprio comediante mesmo é um personagem que tem uma postura muito amoral, mas ele é um personagem que, algumas vezes, dá alguns lampejos dessa questão moral, porque ele me lembrou até um personagem que o pessoal comenta muito. Eu não li esse livro, é um livro que está na minha fila para ler, mas tem um personagem lá do Dostoiévski, que eu acho que é dos irmãos Karamazov, que ele tem uma premissa, né, que eles falam o seguinte: se existir Deus, existe uma ética, né, no qual as pessoas estão submissas. Se não existir, as pessoas estão livres para fazer o que quiserem, né? Então, aí o que vai acontecer com o comediante é mais ou menos um pouco isso, assim. Só que tem uma questão num sentido assim de perspectiva de futuro, entende? O comediante ele tem uma ação assim completamente amoral, pelo que eu entendo lá em Watchmen, né? Baseado porque ele não dentro do cenário político no qual ele entende, está inserido, ele não vê uma perspectiva de futuro. Então ele tem uma postura moral. Quando ele percebe um lampejo de futuro que vai ter dentro da trama, né, que é lá com a manipulação do Wade e tal, ele começa a questionar as ações que ele tomou sem aquela perspectiva de futuro. Então ele começa a ter um chamado lapso moral. Os personagens do Moore, eles têm uma questão assim com a moralidade bem interessante. Eu acho que o Moore explora. Mesmo, você vai ter, por exemplo, o próprio personagem lá, né, no momento que ele toma aquelas decisões radicais ao final lá da história, né, que vai modificando, ele questiona, né? Ele fica sem chão, né? Quando ele se sente como um deus, ele fica sem chão no sentido de haver limitação no que ele faz, sabe? Então isso é uma coisa que cria até uma certa dualidade, assim, sabe? Dualidade ou até uma certa contradição, sabe? Na ação do personagem, assim. O personagem ele moralmente ele se contradiz dentro de uma ele passa a se contradizer, né? Dentro de uma ação que ele vai fazer, sabe?
Então, isso é uma certa até humanização, né? Porque a figura do super-herói, ela tem uma figura muito mítica, né? Principalmente nas histórias dos quadrinhos americanos, né? Você vai ter uma questão, não só mítica, mas é uma questão mais, como é que fala? É um conceito mais unidimensional, sabe? Essa questão de bem e mal e o herói ele vai estar sempre superiores de moral, né? Ele nunca entra em contradição com as ações dele. E aí os personagens do Mu já, quando eles aplicam esse mundo real, sabe? E as consequências desse mundo real, assim, dentro das ações dele, eles se ampliam, assim, né? O leque fica muito maior, a dualidade, assim, fica bem mais complexo. Mas, Sérgio, também eu fico pensando se essa noção ela já não era trabalhada em alguns quadrinhos, né, norte-americanos. Sempre fico pensando naquela noção, aquela passagem, né, do Dennis O'Neil e Neil Adams, né, pelo Lanterna Verde e Arqueiro Verde, quando eles se deparam com situações do fato do personagem ter sido traduzido aqui como Ricardito, né, que ele é um usuário de drogas. E também tem toda uma discussão ali moral. Então, o que eu percebo, assim, vendo os anos 80? Talvez o Watchmen, né, fosse um quadrinho que destoava um pouco do mercado norte-americano e tudo, visto que não apresentava naquele grau de complexidade. Mas talvez, né, talvez ele tenha se inserido bem nesse contexto aí em que outras narrativas com essa possibilidade surgissem, né? E pensando mais um pouco de vista contextual, né? Eu fico tendendo mais a pensar o Watchmen como uma obra em diálogo com outras, mas aí leva bem sério mesmo esses conceitos filosóficos, né? Algo que, por exemplo, o Alan Moore já estava desenvolvendo tanto com o Miracle como o V de Vingança. A gente perde também de vista que essas obras estavam sendo escritas todas ao mesmo tempo, né? Sim. Eu ia até comentar isso, assim, porque depois que eu li o Miracle, né, e eu fui atrás para ver a data que foi escrito o último número, assim, porque tem uns trechos assim no final, principalmente quando o Miracle Man já está mais divagando sobre sendo mais filosófico mesmo, né? Quando ele vai para o espaço, me lembra muito quando o Monstro do Pântano vai para o espaço. Me lembra muito quando o Dr. Manhattan vai para o espaço, assim. Sim. Ele sempre leva os personagens assim, para fora do mundo para olhar lá de cima para baixo, né? Dá essa impressão, Até, assim. até, por exemplo, a balada de Hello Jones, né, também, Hello Jones, né? E tudo tem isso, a questão da metáfora espacial. Tanto que eu nunca tinha, até ler isso, nunca tinha notado que o Alan Moore se repetia um tema, cara. O Alamo é muito repetitivo. É, O comediante, ela é a águia daquele dossiê das atividades da CIA, que é a mesma coisa, é a águia bêbada contando os pecados dela. Mesmo motivo. Mas eu acho que talvez o Alamu seja aquele cara que tem uma questão que ele vai repetindo, repetindo, né? E aí ele produz algo diferente dentro dessa repetição. assim, eu acho que todo artista, em teoria, tende a se repetir. Aquele mito do artista inovador que todo dia se está se reinventando é só um mito como um monte de outros, assim. Mas o Alan Moore, o interessante dele é que ele se repete dentro de conceitos filosóficos, assim, e conceitos dele mesmo, assim, que continua, não deixa de ser profundo, né? Sim, Porque ele tem uma coisa, o estético dele vai muito além do que só. Não é um estético raso, igual muitos autores têm, que vão repetir a mesma coisa, mas não vai criando profundidade, não vai criando camadas do próprio trabalho. Né? O Mu, João, uma coisa que tem que ser falada aqui também é que o Mu ele tem uma bagagem literária muito forte, sabe? O Mu é um cara que vai citar assim,
diversas fontes, né? E o Watchmen mesmo você vê pelas próprias citações, né? Que ele vai falar de Jung, vai citar o Nietzsche, Freud, vai citar algumas pessoas na música pop, ele vai citar até a Bíblia, né? Então ele vai beber assim de diversas fontes literárias, assim, sabe? E fontes também dentro da cultura pop também, né? E, assim, e aí eu coloco dentro do universo da música, das artes plásticas. Não, eu entendo nesse ponto. Eu acho o Moore, assim, alguns dos ingleses também, eu acho que dá para falar o Gaiman, o Morrison um pouco, eles têm muito disso que você tem na arte, nas artes visuais, que é a arte conceitual, cara. Eles conseguem trabalhar bem conceito, sabe? Que nem todo quadrinho de super-herói que a gente estava falando, eu vejo isso muito bem trabalhado. Geralmente é uma coisa, você tem alguns temas sem profundidade, vamos dizer assim, sabe? E eles conseguem trabalhar e além do tema, e trabalhar conceitos mesmo, aprofundar. Igual você fala, no Moore, a repetição do conceito me parece muito mais uma questão de eu estou investigando aquilo para me aprofundar e descobrir as possibilidades daquilo do que só eu estou repetindo o tema porque eu gosto do tema, sabe? Sim, sim. Isso é possível de ver no Lost Girls, né? Que tem basicamente essa constituição de uma atmosfera histórica, mais ou menos um aspecto depois ele vai repetir na Liga Extraordinária. Mas aí é um laboratório para falar da sexualidade. Ou então na Liga Extraordinária, que é essa ambientação de personagens literais no mesmo contexto para pensar o papel da literatura. Ou então fico imaginando também outras obras, como tem lá o Tom Strong, quando ele reúne aqueles personagens de domínio público, né? Para pensar as implicações também editoriais, por que aqueles personagens estão numa terra obscura, é o título, né? Terra obscura. Então tem essas repetições, mas elas são isso mesmo, laboratório da cultura. E aí voltando mesmo para o que a gente está discutindo, tem toda talvez essa noção de um Deus está morto, embora, por exemplo, o Nietzsche, quando ele fala que Deus está morto, não é a Deus em si morreu, né? Ou deixou de existir. Na verdade, é como até o Sérgio falou, esse poder na crença de Deus, né? Que deixa de ter tanta validade, né? Dentro desse princípio e acaba associando muito com essa noção que a gente está discutindo dos quadrinhos, até a validade mesmo dessas figuras superpoderosas dentro desses critérios morais que só fazem, né, sentido dentro daquele critério de verossimilhança ali construído, eles deixam de existir, eles acabam caindo por terra e servindo para que a gente possa pensar também e relativizar a nossa realidade, ao mesmo tempo da ficção, né? E da ficção e o que a gente entende como real, que é o nosso mundo social, né? O Márcio falou uma coisa ali, que quando ele falou outro conceito do Nietzsche, né, do conceito da morte de Deus, ele me lembrou uma coisa que é assim, que esse conceito ele tem a ver com, na verdade, com a ascensão da racionalidade, assim, sabe? A racionalidade ela se torna muito mais valorizada que a própria consciência mítica que tem dentro da religião, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que é interessante você ver na obra do Moore, assim, esse senso de racionalismo, assim, quando ele é aplicado dentro de um conceitualismo, assim, tá? Quando ele vai criar um emaranhado de conceitos, ele vai raciocinar logicamente, assim, por exemplo, o que seria determinado conceito implicado dentro do mundo real, sabe? E aí vai culminar para uma outra mudança no Moore, né? Que talvez a gente possa falar aí depois, aí, não sei, que é a questão da magia, né? Que aí tem a ver no campo das ideias, né? Que aí já seria uma outra falência, né? Não, mas é engraçado, eu só acho, só comentar rapidinho que me parece irônico que todo personagem do humor que tem essa verve do super-homem, geralmente ele chega nesse ponto que ele se transforma num deus, né? Sim. Eu ia falar, eu não posso falar o quadrinho que a gente vai publicar, mas é um quadrinho que ele bate nessa moral religiosa. Só estou dando dica para vocês aqui do quadrinho, né?
Eu acho que quando esse podcast for lançado, talvez o quadrinho já vai ter sido divulgado, né? Mas é um quadrinho que reuniu vários nomes consagrados para bater na moral cristã. E tem dentro desses conceitos, eu não posso ficar dando spoiler, né? Mas eu acho que essa noção da religião e também dessa superação, ou mesmo, né, coexistência ou criação de outros critérios morais, porque aí a questão do super-homem nietzscheano é um distribuidor de novas morais, né, de novos valores, né? Eu acho que tem um pouco disso aí no trabalho do Alan Moore, dessa moral religiosa que é sempre confrontada e questionada. Se a gente pensar, por exemplo, eu na minha dissertação eu tive que ler a Bíblia, né, para ver lá o que tinha no Alan Moore, né? Aí aquela passagem, por exemplo, do Antigo Testamento lá que está no Gênesis de 18, versículos 16 ao 33, 16 ao 33, né? Daquela passagem lá de Sodoma e Gomorra, que é como quando o Abraão, né, ele está tipo como a Laure, né? Aí está tentando convencer Deus a não destruir a terra se encontrasse um justo apenas, né? E aí tem essa noção também muito de religião quando eu vejo o Dr. Manhattan, ele no final da trama caminhando sobre águas. Que até uma cena que nem às vezes muita gente lembra e faz uma relação com esse ideário religioso, porque o Dr. Manhattan, o que ele faz? Ele se despede da Terra e ele fala, vou criar um universo próprio, vou criar outras leis, vou criar outras regras, né? E aí ele está se colocando como outra entidade, né? Uma entidade superior. Mas ali é uma noção de um outro Deus, né? Aí eu vejo sempre um pouquinho relacionado a essa temática religiosa, né? Essa discussão muito do Antigo Testamento. E aí, como eu estava falando, que até a gente perde um pouco dessa noção de que todas essas obras foram escritas ao mesmo tempo, basicamente, né? Esse quadrinho que a gente vai lançar, que eu não posso ficar falando com vocês, qual que é, ele foi escrito no mesmo período. Mesmo período. Aí está atacando a moral religiosa também, está batendo no Antigo Testamento, né? E é um tema, talvez um tema que se repete muito no mundo, talvez porque também ele seja uma figura como anarquista, né? Dentro de uma certa tradição anarquista, contrária a certos valores religiosos, mas até a noção de religião do Moore e que está associada com magia é uma outra coisa, é uma outra pegada. A magia para ele tem outro entendimento, né? Para pegar carona que o Sérgio falou a respeito de magia. O Alan Moore tem uma coisa que ele fala que eu acho interessante, que era um conceito, eu acho que da alquimia, não sei, que é Sovete en coagula, né? É isso mesmo, Marcos? Sim. Isso. Que é criar, acho que é um... É o Ouroboros. É um conceito entre síntese e depois destruição. Esse conceito tem a ver sempre com um ciclo. Você tem ciclos onde você vai haver a construção de conceitos e depois a desconstrução dos conceitos. Sim. Né? E eu acho que essa coisa da magia ela vai ser uma espécie de desconstrução do racionalismo e depois vai haver uma reconstrução, sabe, em algum momento assim. Sim. Então isso é um eterno ciclo, assim, sabe, que eu vejo. Porque o Alan Moore ele começa a fazer investigações, assim, eu vejo que as obras dele me parecem haver assim com investigações assim conceituais assim a respeito de determinados temas, né? E na hora que ele, vamos dizer, enche o saco lá dos super-heróis, ele começa a investigar a respeito das ideias, né? Da origem das ideias, né? E é aí que vai fundamentar o conceito da magia dele, né? Essa questão da magia é até interessante, porque eu já vi em documentários, até o próprio Alan Moore falando, que ele resolveu ser mago no aniversário dele de 40 anos. Ele bebeu muito, e aí ele começou a falar que ele se autoproclamou como mago, né? Só que tem aqueles limites. Quando a gente fala uma coisa, obviamente, você prometer que vai fazer uma coisa, mesmo bêbado, no dia seguinte você vai ter que arcar com toda a questão moral ali, né? Você vai ter uma ressaca moral. E aí ele resolveu se construir dentro da magia. Tanto que, se a gente pensar mesmo os livros de magia, os grimórios, até a etimologia da palavra tem uma relação com a gramática também. Porque a magia
tal como a linguagem ficcional, ela cria outros mundos possíveis, né? Tem esse entendimento aí relacionado à magia, porque é até interessante, porque quando um mago ele amaldiçoar uma pessoa, vamos imaginar um feiticeiro, vai amaldiçoar alguma pessoa e tudo, vai rogar uma praga, ele faz isso com as palavras, ele manipula ali símbolos, né? Ele manipula ali questões, né, da linguagem, e aí ele produz um efeito de realidade, um efeito de ele produz ali um mundo, né? E aí eu fico vendo aí, pegando o gancho que o Sérgio falou, que essa noção também do Ouroboros, né, desse ciclo, que é até representado por uma serpente que morde a cauda, né? É aquela ideia do eterno retorno, aquela ideia também de uma chave de leitura em que você se reconstrói, você se reatualiza em termos morais também, né? É até interessante, eu estou falando aqui de São Luís. São Luís aqui tem uma lenda, que tem uma serpente que vive debaixo da ilha, né? Que aqui é uma ilha, e a serpente ela nunca pode morder a cauda. Esse que é a lenda. Porque se ela morder a cauda, tal como o Ouroboros, né? Ela não pode fazer isso. Porque se ela fizer isso, a ilha toda vai ruir. A ilha toda vai afundar, vai para o mar. E tem muitas análises que explicam esse mito que ainda vive aqui, né, em São Luís, com a dificuldade que as pessoas às vezes têm aqui de mudança, de produzir uma mudança. E aí esse símbolo aí do Ouroboros, né, dessa solve e coágula, né, que está representado, é a transformação, é a ideia de transformação, que é o símbolo dos alquimistas, porque tinha uma relação com transformar o chumbo em ouro, né? É um estágio mais, não vou falar, um estágio menos elaborado para um mais superior. E aí isso tudo está relacionado, talvez, com esse conceito nietzscheano, né? Talvez o Alan Moore ele aplique bem essas noções aí de magia, Nietzsche, até tem um campo também da psicogeografia, que é uma outra pegada dele, né? Mas tem essa relação aí que passa por esses conceitos. Oh, legal. Não sei se eu viajei demais. Não. Mas eu já, quando eu li Do Inferno, foi tão presente do Sérgio que eu só tinha o livro 1 e o 2, o Sérgio que me deu o encadernadão lá e eu li finalmente tudo. Porque o conceito de psicogeografia está muito impresso ali, né? Principalmente aquele passeio em Londres, de carruagem, que eles formam um pentagrama nas ruas, lá que o próprio Alan Moore fala que fez a pé, ele, o desenhista, né? Eles falam que fizeram a pé o trajeto em Londres antes de escrever. E eu ficava pirando, assim, que eu adoro o conceito de psicogeografia. Inclusive, ô Jô, esse trabalho do Moore, ele é o ápice dessa entrada do Alan Moore na magia, né? Ali é onde que ele vai enveredar mesmo, assim. Vai passar a enveredar mesmo a temática. Que aí vai culminar em Prometeia, né? Eu fico pensando essa noção assim, dos conceitos filosóficos, né? Particularmente no Ótimo, talvez seja a obra assim, talvez mais fetiche, né? De quem fala que gosta do Alan Moore, né? Dos personagens, cada um dos personagens ali tem um ponto filosófico um tanto diferente, né? Até tem algumas noções que eu acho que até pegando carona ali com o que o Sérgio falou, o comediante, talvez, ele é um personagem que eu acho mais interessante ali, né? Nem ele e o Ozymandias, né? Ozymandias, acho que são os personagens mais importantes ali, porque eles têm esses aspectos mesmo de uma discussão mais de noção de poder e responsabilidade, né? Talvez essa noção de um personagem que ele só siga ordens, né? Não tem ele seja amoral, né? Ele não seja imoral, mas ele seja amoral, destituído dessas implicações aí dos valores. E aí um outro personagem que quer criar um novo mundo, né? Ele quer distribuir conceitos, mas vai distribuir conceitos dentro talvez de uma noção dessa potência, né? Dessa vontade de poder e tudo, que acaba também sendo um pouco drástica, no sentido que ela é resultado de uma mentira, né? E uma mentira que conduz à morte de milhões, né? Agora que você falou, me parece que você tem a figura do super-homem, o Dr. Manhattan, mas quem trabalha o conceito do além humano, assim, de alguma forma, no final é o comediante Ozymandias, né?
O Dr. Manhattan também Dá trabalha, uma, né? não, sim, sim, mas eu tô falando assim de uma forma irônica, porque o Dr. Manhattan, ele é o super-homem dentro da história, né, cara? Ele tem o poder, e os outros dois são humanos acima da moralidade. Estou tentando falar um pouco mais sobre isso, assim. Ah, sim, sim. Ah, eu acho fenomenal aquela sequência que aparece o Ozymandias ele em pé e aí tem várias construções do boneco dele. Que tem um boneco, por exemplo, sentado, caído, retorcido, né? E ele em pé. Ali são várias noções de queda. Eu acho que aquilo ali é uma noção, é dessa noção mesmo do talvez desse eterno retorno, né? Dessa transformação de que envolve quedas, envolve a construção de outras morais, de distribuição de outros conceitos, de outras verdades, né? E ali está tipo a figura dele como um ditador, ou ao mesmo tempo a figura humana sendo retorcida, sendo desconstruída, e ao mesmo tempo tentando superar esses valores para criar uma nova ordem, né? Que aí acho que é essa noção aí de distribuir conceitos, tanto que até a, ali apresenta uma noção, inclusive, de uma nova utopia, né? Que acho que tem um pouco disso no Miracle também, quando o personagem eles meio que vão para uma noção de um Olimpo, né? De um espaço, né? Que eles são além dessas convenções convenções morais, né? Dentro dessa comunidade moral que a gente já tem, mas ali é uma outra redistribuição de conceitos, né? Você falando aí desse conceito do eterno retorno, Márcio, isso eu acho que é um conceito, eu acho que é bem presente, sabe, cara? Esse conceito dessa eterna volta vamos dizer, ao mesmo lugar, à mesma condição, né? Quando você almeja uma certa transcendência, assim, sabe? Em Watchmen mesmo, assim, o Ozymandias ele faz toda aquela trama para poder vamos entre aspas, salvar o mundo, né? Para depois voltar para o mesmo patamar de incerteza, sabe? Ele coloca um gancho assim, sabe? Então esse conceito o conceito mesmo de eterno retorno dentro do Nietzsche, eu vendo aqui com vocês falando, eu acho que é uma das coisas mais presentes, assim, sabe? Tem muito da questão dos mandias, dele tem uma coisa do amor fati também, ele se aceita como ele é. Ele está ali, ele sabe o que, que ele sabe qual é o papel dele, e ele não se imagina fazendo algo diferente, né? Sim, sim, é um certo fatalismo, né? É a noção dos fins, né? Justificam os meios também, né? A visão utilitarista, né? Eu estava pensando em terminar com uma pergunta aqui para vocês, que é aquela última polêmica do Alan Moore, né? Em relação aos super-heróis e como essa questão da moralidade que os quadrinhos de super-herói, hoje dentro dos filmes de super-herói, que abrangem muito mais gente e o quanto a possibilidade dessa moralidade está afetando o mundo que a gente vive. Pela fala deles, existe até uma casualidade, né? Dessa procura de mitos, de pessoas acima das outras, para o salvador da pátria, né? Que está muito evidente no mundo todo. Vocês acham que o Alan Moore está certo na crítica dele? Eu vi aquele documentário Na Cabeça de Alan Moore, onde tem essa passagem, né? Eu tento a concordar com ele em alguns aspectos, quase todos ali que ele está falando, né? Porque, de certo modo, isso até vem daquele The Mindscape of Alan Moore, né? Aquele documentário um pouquinho mais antigo, de 2003, que ele fala a respeito da informação, né? Da informação que ela vai se tornar, ela vai crescer em nível exponencial a ponto da gente não saber é, lidar com o que é real ou verdadeiro, né? E aí isso vai dar margem para a criação de um modelo fascista. Isso aí ele estava falando em 2003, né? E tudo. E até ele repete nesse documentário mais recente. E aí ele faz associação com esses personagens, super-heróis, que tem uma escalada, inclusive, no momento que tem aí até ele fala, num ano, né, que acho que mais ou menos algum conjunto de filmes, né, grande parte deles foi de super-heróis.
Isso associado talvez com o apelo que as pessoas têm por essas figuras de poder que resolvem as coisas no braço, né? E isso está muito associado talvez com esses apelos que nós vimos atualmente, com essas figuras mais autoritárias que acabaram tomando poder, né? Que são associadas à extrema direita. Então eu tendo a ver isso, né? Muito nele, e não separar a obra dele de aspectos políticos. Não tem como separar, né? Todo quadrinho é político, né? Obrigado, tem uma frase dele lá, né? E acho que tem um pouco dessa relação. Por que nesse contexto a nossa geração, ela criou uma relação com esses personagens? Obviamente tem muitos aspectos que eu fico vendo como historiador. Um exemplo, né? Eu lembro de ter visto o filme Homem-Aranha de 2002 no cinema. Ok. E aí quando eu vi o filme, obviamente a gente não tinha tanto acesso à internet. Obviamente a gente estava na internet, mas não tinha tanto acesso. Às vezes a internet era coisa que eu acessava da universidade, né? Na UFLG e tudo. E aí quando eu vi o Homem-Aranha, eu meio que senti falta de uma coisa, de uma grande cena lá, né? Que, obviamente, essa é a cena do Homem-Aranha colocando um helicóptero entre as torres lá do World Trade Center, né? Só que essa cena não foi em razão da queda das duas torres, né? Eu acho que é muito desse trauma, ou mesmo desse aspecto que as pessoas não querem lidar com seus problemas, né? E elas escamoteiam isso e elas não sabem bem resolver e vão procurar soluções mais fáceis, né? Talvez ali tivesse um sintoma de que algo na sociedade norte-americana não quisesse resolver, né? E aí teve depois uma proliferação dessas figuras de poder, né? Que são super-heróis. Então eu fico vendo, por exemplo, o Homem-Aranha do Sam Raimi lá, ele é como se fosse uma obra que ia fechando a trilogia e talvez não tivesse outros filmes, né? Mas logo em seguida a gente vê essa enxurrada de filmes de super-herói, né? Uma coisa que eu vi na crítica do Alan Moore que eu acho interessante a respeito dos heróis é na questão da desigualdade da, da desigualdade assim, das relações, assim, sabe, de enfrentamento. Porque o que ele coloca, por exemplo, você tem o super-herói confrontando com o humano, né? Então, quer dizer, ele não tem... É uma figura de desigualdade. E aí ele relaciona com a questão política justamente isso. Você tem as corporações, você tem todo um sistema e os indivíduos, assim, sabe? Então, a gente está meio que num certo, vamos dizer assim, embate, assim, sabe? É uma relação assim que me veio assim. Mas eu também eu concordo com o Márcio em muitos pontos aí até que o Moore coloca assim dessa eu acho que os super-heróis eles têm um problema de meio de simplificar muitas coisas e questões morais que às vezes são muito mais complexas do que elas na realidade elas são, sabe? Queria agradecer os dois pela participação. Acho que o papo não vai acabar por aqui. A gente pode marcar depois uma outra aí para a gente tocar em outros temas conceituais da Lamour e da sua obra. Mas vamos deixar para um outro bate-papo aqui no The Lambis Goya Cast. O Márcio, quer fazer seu jabá aí? Ok, né? O que eu estou trabalhando no momento? Atualmente eu sou pesquisador, né? Sou formado em História. Eu sou historiador que estuda quadrinhos, mas no momento eu tenho sido editor e tradutor de quadrinhos. A gente vai lançar pela Script no mês de novembro uma obra que ela é uma obra coletiva, que tem basicamente quase todos os autores da chamada invasão britânica. Tem lá um quadrinho do Alan Moore, mas de outros autores também, que todo mundo gosta, né? E aí tem uma discussão muito relacionada com o que a gente está falando aqui, sobre essas convenções morais, né? E basicamente um diálogo com um aspecto muito nietzscheano também. Em termos de jabá, eu tenho
Eu tenho produzido também algumas reflexões nesse sentido, né, dos quadrinhos, e relacionado isso com o campo da edição e tradução, né? Então, é basicamente esse o meu jabá. Agora? Você quer falar de alguma das edições que está saindo agora? Olha, eu estou traduzindo no momento, estou traduzindo o Grant Morrison, o Aniquilador, estou traduzindo ele. Eu vou traduzir um quadrinho do Neil Gaiman também no final, para o final do ano, né, para dezembro, que é um quadrinho sobre sagas e baladas, tem uma discussão muito dos mitos europeus, escoceses, gauleses, na verdade galeses, né? E tem um outro trabalho que eu estou enveredando. É engraçado, até um tempo atrás eu não imaginava que eu traduzir todos os autores que eu gosto, né? Tipo Daniel Close, né? Estou traduzindo agora o Percy. E tô trabalhando também com quadrinhos africanos, de temática africana. Tanto que eu tenho um canal no YouTube sobre quadrinhos africanos. Eu faço um curso em que eu fico falando mais de 3 horas na cabeça de todo mundo sobre temas relacionados aos quadrinhos africanos, para quebrar essa ideia que não se produz quadrinhos em cenários, né, diferentes dos Estados Unidos, do Japão, né, e o mercado franco-belga ou mesmo italiano. Porque quando a gente fala sobre Itália, a gente pensa basicamente em Bonelli, né, e não vê que tem outros cenários possíveis. Então, para esse ano, eu acho que eu traduzi até agora uns 8 quadrinhos. Eu traduzi também o Sérgio Top, né? Eu traduzi o Fábulas do Velho Mundo, que é um álbum que ele fala a respeito da relação do Sérgio Top com a própria Terra, com a Europa, de forma geral, né? Eu não sou tão entusiasta assim de narrativas europeias, mas eu considero o Sérgio Top como um autor que ele tem um conhecimento muito amplo da própria cultura dele, a ponto dele conseguir falar de outro, né, de uma forma muito respeitosa. E até interessante, porque esse quadrinho aí, ele foi uma ideia de traduzir ele, porque a gente queria... eu particularmente, né, eu conheço Sérgio Top mais do Homem do Nilo, né, e lá da editora Ebal. Mas aí a ideia do Douglas de publicar o Sérgio Top foi porque ele é entusiasta, fã, ele conheceu o Sérgio Top pela figura, né? A figura tem publicado o Sérgio Top no Brasil. Eu não vou, não, tem alguns aspectos assim em termos editoriais que eu não vou entrar no mérito, porque pode parecer que é crítica, porque a gente está publicando o Sérgio Top, mas eu acho o Sérgio Top um autor pouco ou nada conhecido no Brasil, né? E até no curso lá de quadrinhos africanos eu falava, o Sérgio Top ele era publicado em Moçambique nos anos 80 e 90. Né? A gente está conhecendo esse autor agora, e é muito influenciados também por causa das agências literárias, né? Os agentes literários que acabam encaminhando para a gente tal qual quadrinho, e a gente nem percebe por que a gente está consumindo tal obra. Né? Então, voltando aqui, eu tenho feito esse trabalho mais de tradução. Né? Eu traduzi, né, de quadrinhos africanos, eu fechei contrato com o pessoal e nessa curadoria de uns 6 títulos. Aí teve o Grant Morrison, vai ter agora o Neil Gaiman, né? Vai ter o Daniel Close, né? Para ano que vem a gente tem já outras obras do Sérgio Top também em vista. Vai ter um Fábulas Africanas, que vai ser muito uma pegada até do que eu tenho desenvolvido até. E a gente está fazendo uma coleção bem legal, né? E é uma editora de ainda pequeno porte, mas eu não sou funcionário da editora, eu sou mais um parceiro deles, tenho ajudado outras editoras também, hoje, né, que eu acho interessante. É o pessoal que valoriza muito a pesquisa. Então, eu gosto bastante desse tipo de convivência, desse contato. E onde que a gente acha? Olha, vocês acham esses quadrinhos em campanhas, né, financiamento coletivo no Catarse, né? É só procurar esses projetos da Script. Detalhe também, eu traduzi o Popeye do Lelis, né, e do Antoine Ozanam, e esse quadrinho até foi uma surpresa, ele passou de 1.700%, né, no financiamento coletivo. E aí é uma editora ainda pequena, dá para encontrar grande parte dessas produções, né, no Catarse, financiamento coletivo. A editora ela não tem feito aquela questão de colocar os quadrinhos na Amazon, né,
Porque, sinceramente, a Amazon ela tira um bocado alto de todo e qualquer livro, né? Então, como é uma editora de pequeno porte, né? Muito pequeno porte ainda, mas tem publicado, por exemplo, quadrinhos de autores consagrados, é possível encontrar por financiamento coletivo. Beleza, me passa os links que eu deixo aí na descrição, todo mundo pode ver. Ok. Quem se interessar, vai atrás. Valeu, cara. Abraço. Obrigadão, Eu que vocês agradeço. Ô, falou, Márcio. Valeu aí. Papo Falou, foi bom Sérgio. Abração aí. demais. Falou, Valeu, Jó. Marcelo. Tchau, tchau. Abraço aí pra Tchau, vocês tchau. aí.